Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência. Estamos ao vivo através do youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações e deixe também o seu comentário. Também estamos no ar pelo Facebook Rádio AE. No Facebook você pode curtir e seguir a nossa fanpage. E também pelo aplicativo Antena Esportiva disponível na Google Play, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Siga também a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram, muito importante, porque estamos chegando na marca dos 2.000 seguidores. O Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Insta. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, tem uma dica muito importante para você. É apostar na Bet Nacional. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de fazer o cadastro é só você dar uma moral pra gente e colocar o código de afiliado BE Antena. Você sabe, na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando toda semana para você apostar lá também. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta dica importante, para você que gosta de apostar também nas plataformas online, vamos agora para a programação do concurso 1055 da Loteca, que com certeza terá prêmio acumulado por conta de ser um concurso final 5. Então, temos jogos este final de semana na grade de programação válidos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Jogo 1, Botafogo e Fluminense. Jogo 2, Bahia e Goiás. Jogo 3, Sport Recife e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 4, Ituano e Novo Horizontino. Jogo 5, América Mineiro e Fortaleza. Jogo 6, Coritiba e Atlético Mineiro. Jogo 7, Red Bull Bragantino e Atlético. Jogo 8, São Paulo e Vasco da Gama. Jogo 9, Santos e Palmeiras. Jogo 10, Criciúma e Ceará. Jogo 11, Flamengo e Corinthians. Jogo 12, Ponte Preta e Guarani. Jogo 13, CRB e Vila Nova. E jogo 14, Grêmio e Internacional. Como vocês podem perceber, é uma programação que tem muitos clássicos a nível estadual e também a nível nacional. Vamos começar então analisando esses 14 jogos. Jogo 1, Botafogo e Fluminense. Sábado, 6h30 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Botafogo é o líder com 15 pontos, o Fluminense é o terceiro com 13 pontos. Na rodada do último final de semana, o Botafogo perdeu para o Goiás fora de casa por 2-1, já o Fluminense recebeu o Cuiabá e venceu por 2-0. No meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo foi até o Paraná e perdeu para o Atlético por 3-2. Já o Fluminense fez o Fla-Flu no Maracanã e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Fogão conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas.
Já o Flusão vem de 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta. Como mandante em 2023, o Botafogo tem 71% de aproveitamento e como visitante nesta temporada, o Fluminense tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 33% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas para este jogo 1. O Botafogo saiu vencedor nas últimas 4 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Fogão amarga um jejum de 4 clássicos sem vitória como mandante contra o Fluminense por todas as competições, jejum que vem desde 2019. Já o Fluminense sofreu apenas uma derrota nas últimas 13 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e o Flusão defende uma invencibilidade de 5 clássicos contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Bahia e Goiás, que se enfrentam neste sábado às 4 da tarde na Arena Fonte Nova pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 14º com 6 pontos ganhos e o Goiás está logo atrás na 15ª posição com os mesmos 6 pontos, porém as duas equipes dividem aí a mesma campanha. Na rodada passada, o Bahia perdeu em casa para o Flamengo por 3-2, enquanto o Goiás venceu o Botafogo por 2-1. No meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia foi até a Vila Belmiro e empatou com o Santos sem gols. Já pelo jogo de ida da final da Copa Verde, o Goiás venceu o Paysandu lá em Belém do Pará por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Bahia acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Esmeraldino vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Bahia tem 69% de aproveitamento e o Goiás, atuando como visitante na temporada, tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 47% de chances de vitória para o Bahia, 27% de chances de dar coluna do meio e 26% de chances de vitória para o Goiás. Isso porque o Bahia venceu 6 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. E o Bahia venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Goiás por todas as competições. Já o Goiás saiu derrotado nas últimas 5 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Esmeraldino defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A. Invencibilidade que vem desde 2019. Jogo 3, Sport Recife e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Leão é o 9º colocado com 8 pontos e a Pantera é a 5ª colocada com 12 pontos. Na rodada passada da Série B, o Sport Recife foi até Itu e empatou em 1-1 com o Ituano. Já o Botafogo de Ribeirão Preto foi até o Rio Grande do Norte e venceu o ABC em pleno Frasqueirão por 2-1. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Sport Recife recebeu o São Paulo e perdeu por 2-0. Já o Botafogo de Ribeirão Preto não teve compromisso neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time pernambucano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o time do interior paulista vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Sport Recife tem 91% de aproveitamento, teve a invencibilidade quebrada justamente na derrota para o São Paulo neste meio de semana, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto, como visitante em 2023, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o Sport Recife, 20% de chances de dar coluna do meio e 33%
de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos saber por que o Sport leva o favoritismo? O time pernambucano defende uma invencibilidade de 17 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. E o Sport defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Desde 2002, o Sport não perde para o Botinha. Já o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. E o time de Ribeirão Preto venceu 2 dos 5 duelos como visitante contra o Sport Recife em toda a história. Jogo 4, Ituano e Novo Horizontino, sábado 5 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Ituano é o 11º com 7 pontos, o Novo Horizontino é o 10º com 8 pontos. Na rodada passada, o Ituano empatou em 1-1 em casa com o Sport Recife, e o Novo Horizontino recebeu o CRB e perdeu pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Galo de Itu conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Tigre vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Como mandante na temporada, o Ituano acumula 45% de aproveitamento, enquanto o Novo Horizontino, como visitante na temporada, acumula 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de dar coluna 1, 40% de chances de dar coluna do meio e 28% de chances de dar coluna 2. Eis as dicas no próximo slide. O Ituano sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 22 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. Além disso, o Galo de Itu venceu apenas 3 dos 12 duelos contra o Novo Horizontino em toda a história. Já o Novo Horizontino venceu apenas 2 das últimas 15 partidas como visitante válidas pelo Brasileirão Série B, e o Novo Horizontino venceu 3 dos 5 duelos como visitante contra o Ituano em toda a história. Jogo 5, América Mineiro e Fortaleza, sábado 6h30 da tarde na Arena Independência, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O América Mineiro é o último colocado com 1 ponto ganho, enquanto o Fortaleza é o 8º com 10 pontos. Na rodada passada, o América Mineiro perdeu para o Cruzeiro por 4-0, enquanto o Fortaleza empatou fora de casa com o Grêmio em 0-0. Já pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o América Mineiro venceu o Internacional em casa por 2-0 e o Fortaleza perdeu para o Palmeiras em São Paulo por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Wagner Mancini conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o tricolor cearense, comandado pelo Vojvoda, vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o América Mineiro acumula 69% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Fortaleza tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 10% de chances de dar coluna 1, 32% de chances de dar coluna do meio e 58% de chances de dar coluna 2. Isso porque o América Mineiro saiu derrotado nas 3 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o América Mineiro venceu apenas 3 dos 13 duelos contra o Fortaleza em toda a história. Já o Fortaleza defende uma invencibilidade de 9 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e o tricolor venceu 7 dos últimos 10 duelos contra o América Mineiro por todas as competições. Jogo 6, Coritiba e Atlético Mineiro, sábado 6h30 da tarde no Couto Pereira, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 19º com 2 pontos, o Galo é o 6º com 10 pontos. Na rodada passada,
o Coritiba perdeu o clássico contra o Atlético por 3-2, enquanto o Atlético Mineiro venceu o Internacional em casa por 2-0. O Coritiba teve a semana livre para treinar, enquanto o Atlético Mineiro fez o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba acumula 3 derrotas e 2 empates, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Atlético Mineiro vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Coritiba tem 53% de aproveitamento e o Atlético Mineiro, como visitante, em 2023 tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 18% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 55% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Coritiba sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. Porém, o Coritiba amarga um jejum de 6 duelos sem vitória sobre o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Atlético Mineiro venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Galo saiu vencedor nos últimos 3 duelos como visitante contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 7. Red Bull Bragantino e Atlético. Sábado, 6h30 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Red Bull é o 13º com 7 pontos e o Atlético é o 5º com 12. Reparem que o Toro Louco é o rei dos empates nesta Série A até agora. Foram 4 empates em 6 jogos. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino empatou fora de casa com o Palmeiras em 1-1, enquanto o Atlético venceu o clássico contra o Coritiba por 3-2. O Red Bull Bragantino não disputou os jogos no meio de semana, enquanto o Atlético recebeu o Botafogo e venceu por 3-2 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino vem de um jejum. Foram 4 empates e 1 derrota, enquanto o Atlético vem de 5 vitórias nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino acumula 67% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Atlético tem 74% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de dar coluna 1, 26% de chances de dar coluna do meio e 44% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas, pega a visão aí. O Red Bull Bragantino venceu apenas 4 das últimas 24 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Realmente um aproveitamento muito baixo. E o Red Bull Bragantino venceu apenas 1 dos 7 duelos contra o Atlético em toda a história. Já o Atlético venceu apenas 1 das últimas 11 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Furacão venceu 4 dos 7 duelos contra o Red Bull Bragantino em toda a história. Jogo 8. São Paulo e Vasco da Gama. Sábado, 6h30 da tarde, no Morumbi, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o 10º colocado com 9 pontos. O Vascão é o 16º com 6 pontos ganhos. Na rodada passada, o São Paulo empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena em 1-1, enquanto o Vasco da Gama recebeu o Santos em São Januário e perdeu por 1-0. O Vasco não jogou no meio de semana, já o São Paulo teve o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu o Sport Recife em plena Ilha do Retiro por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Dorival Júnior conseguiu 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de uma sequência invicta, enquanto o Vasco da Gama vem de uma sequência de jejum. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 64% de aproveitamento,
enquanto o Vasco da Gama, como visitante na temporada, tem 60% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de dar coluna 1, 44% de chances de dar coluna do meio e 14% de chances de dar coluna 2. Pega a visão aí nas dicas, hein? O São Paulo sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o São Paulo defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Vasco da Gama por todas as competições, isso desde 2020. Já o Vasco da Gama ainda não foi derrotado como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro Série A. Foram 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. No entanto, o Vasco da Gama amarga um jejum de 8 duelos, sem vitória como visitante contra o São Paulo por todas as competições. É um jejum que já dura desde 2013, ou seja, 10 anos. Jogo 9, Santos e Palmeiras. Clássico neste sábado, às 9 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 7º com 10 pontos e o Verdão é o 2º com 14 pontos. Na rodada passada, o Santos venceu o Vasco da Gama fora de casa por 1-0 e o Palmeiras em casa empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos empatou sem gols com o Bahia em casa, enquanto o Palmeiras venceu o Fortaleza em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Palmeiras vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Santos tem 69% de aproveitamento, ainda não perdeu neste ano, jogando diante do seu torcedor, enquanto o Palmeiras, como visitante, tem 61% de aproveitamento até agora neste ano. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Santos, 40% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Palmeiras. O Santos venceu 3 das últimas 5 partidas como mandante por todas as competições. E o Santos amarga um jejum de 6 clássicos sem vitória contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A, jejum que dura desde 2020. Já o Palmeiras sofreu apenas uma derrota nas últimas 29 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e o Palmeiras venceu apenas 2 dos últimos 12 clássicos como visitante contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, Criciúma e Ceará. Domingo, 3h30 da tarde, no Heriberto Rilse, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. O Tigre é o 2º colocado com 14 pontos e o Vozão é o 13º com 7 pontos. Na rodada passada, o Criciúma foi até Goiânia e empatou com o Vila Nova em 0-0, enquanto o Ceará recebeu o Tombense e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta, enquanto o Ceará vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Criciúma tem 73% de aproveitamento e o Ceará, como visitante, tem 44% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam 52% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 22% de chances de dar coluna 2. O Criciúma defende uma invencibilidade de 9 partidas como mandante por todas as competições. E o Criciúma saiu derrotado em apenas 2 dos 11 duelos como mandante contra o Ceará em toda a história. Já o Ceará venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições. No entanto, o Vozão defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Criciúma, invencibilidade que vem desde 2016. Jogo 11, Clássico das Multidões, Flamengo e Corinthians, domingo 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 7 do Brasileirão Série A.
Flamengo é o nono colocado com 9 pontos e o Corinthians abre a zona de rebaixamento na 17ª posição com 5 pontos. Na rodada passada, o Mengão venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 3-2 e o Corinthians recebeu o São Paulo na Neoquímica Arena e empatou em 1-1. No meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo empatou sem gols com o Fluminense, enquanto o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 lá em Belo Horizonte. Nos últimos 5 jogos, o Mengão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Timão vem de 2 empates e 3 derrotas, vem de jejum o Corinthians. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 78% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Corinthians tem um aproveitamento baixíssimo de apenas 25%. As probabilidades indicam 57% de chances de dar coluna 1, 25% de chances de dar coluna do meio e 17% de chances de dar coluna 2. Vamos saber por que o Flamengo é o amplo favorito? O Flamengo venceu 5 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. E o Mengão venceu 7 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Corinthians por todas as competições. Já o Corinthians saiu derrotado nas 3 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A e o Timão defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Flamengo por todas as competições. 1 vitória e 2 empates nestes últimos 3 embates entre Flamengo e Corinthians. Jogo 12, mais um clássico. É o derby campineiro entre Ponte Preta e Guarani. Domingo, 6 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 17ª colocada com 5 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, enquanto o Guarani é o 4º com 12 pontos, fechando a zona de promoção. Na rodada passada, a Ponte Preta perdeu para o Londrina fora de casa por 3-0 e o Guarani recebeu o Sampaio Corrêa do Maranhão e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Bugre vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Ponte Preta tem 74% de aproveitamento e como visitante, em 2023, o Guarani tem 30% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de dar coluna 1, 23% de chances de dar coluna do meio e 45% de chances de dar coluna 2. Vamos saber por que o Guarani é o favorito, além da boa fase que o Bugre passa? A Ponte Preta sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 16 partidas como mandante válidas pelo Brasileirão Série B. E a Ponte Preta defende uma invencibilidade de 9 clássicos como mandante contra o Guarani por todas as competições desde 2011. Já o Guarani saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série B, porém um dado que deixa você lotequeiro com a pulga atrás da orelha. O Guarani venceu apenas 1 dos últimos 12 clássicos contra a Ponte Preta, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 13, CRB e Vila Nova. Domingo, 6h15 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. O CRB é o 15º com 5 pontos ganhos, o Vila Nova é o 6º com 11 pontos. Na rodada passada, o CRB foi até Novo Horizonte e venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, enquanto o Vila Nova empatou sem gols em casa com o Criciúma pelo placar, empatou sem gols com o Criciúma, 0-0. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Vila Nova vem de uma sequência invicta, 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o CRB tem 81% de aproveitamento, ainda não perdeu jogando diante da torcida, enquanto o Vila Nova, como visitante,
tem 39% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam 11% de chances de coluna 1, 46% de chances de coluna do meio e 42% de chances de dar coluna 2. Isso porque o CRB sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 19 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. É um time muito difícil de ser batido quando joga em casa. Além disso, o time alagoano venceu apenas 4 dos 11 duelos como mandante contra o Vila Nova em toda a história. Já o Vila Nova empatou 4 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Tigre venceu apenas 1 dos últimos 7 duelos contra o CRB, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 14, clássico entre Grêmio e Internacional, que será realizado no domingo às 6h30 da tarde na Arena do Grêmio, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o 11º com 8 pontos e o Colorado é o 12º com 7 pontos. Na rodada passada, o Grêmio empatou com o Fortaleza em casa pelo placar de 0-0 e o Internacional foi até Belo Horizonte e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Já pela Copa do Brasil, o jogo de ida das oitavas de final, o Grêmio ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro jogando na Arena do Grêmio, e o Internacional perdeu para o América Mineiro por 2-0 de novo jogando em Belo Horizonte. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o Internacional vem de um jejum. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 empate. Como mandante na temporada, o Grêmio ainda não perdeu e tem 79% de aproveitamento, enquanto o Internacional, como visitante, tem 30% de aproveitamento até agora nesta temporada. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Grêmio, 39% de chances de coluna do meio e 19% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Internacional. O Grêmio está invicto como mandante até agora nesta edição do Campeonato Brasileiro Série A. Em 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. E o Grêmio defende uma invencibilidade de 14 clássicos como mandante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A, ou seja, desde 2007, que o Grêmio não perde em casa para o arquirrival pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional amarga um jejum de 8 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Grêmio e Internacional empataram em 5 dos últimos 10 clássicos, entre eles válidos pelo Brasileirão Série A. Muito bem, analisamos todos os 14 jogos e desejo a você, ouvinte, ligado no som da Antena Esportiva, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos da programação 1055 da Loteca. Deixa eu mandar um alô pra galera que participa do nosso programa, o pessoal que mandou mensagens durante a semana. Antônio Carlos dizendo que a Antena Esportiva é o melhor canal para palpites da Loteca. O Jânio Pereira elogiando também o nosso programa. O Jomar Carneiro com uma ideia até interessante. No final do Lotecando, se temos como mostrar como ficaram os palpites para os 14 jogos. A nossa produção já está analisando aí a sua sugestão, Jomar. E pode ser que nos próximos programas a gente já tenha os palpites no final de cada programa. Lucas Lima, ou melhor dizendo, Lúcio Lima, não pode fazer aposta no resultado simples ou seca, como se diz? Pode, como também você pode marcar duplo ou triplo. É só você pegar o site das Loterias Caixa, que está na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook, para você ver como são realizadas as apostas da Loteca e os valores para cada combinação. Henrique Gogola também conosco e o Elias
também participando do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook. Você pode deixar o seu like e pode deixar o seu comentário, que a gente vai dar a moral para você durante o programa. Então é isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando. Agradecendo demais o carinho da sua audiência e o Lotecando volta na próxima quinta-feira às 7 da noite. No final de semana tem vários jogos para você acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Tem Cariocão Série A2, tem Brasileirão Série C e tem Brasileirão Série D. Para você saber a nossa programação é só você acessar o nosso Instagram, o @Rádio Antena Esportiva. Siga o nosso Insta porque a gente está chegando na marca dos 2.000 seguidores. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.